boas-vindas a todos que estão aqui, que se interessaram por essa atividade. Esta mesa é parte das atividades do projeto Inteligência Artificial, Desafios Filosóficos, um projeto apoiado pelo edital do Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação, PBPG, de Pós-Doutorado Estratégico. O edital da CAPES é o 16 de 2022. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Marcos Aurélio Fernandes, que está aqui, que vai participar da próxima mesa, e tem como membros o professor Eric Calheiros, Ilan Bensussan, Felipe Lacour e eu mesma, Cecília Almeida. Hoje nós temos uma felicidade, um prazer de convocar a sociedade civil e a comunidade da UNB para discutir esse tema tão, de certa maneira, novo, pungente, que subleva as mais vivas paixões. Para esta mesa, nós vamos receber a professora Priscila Ruffinoni, que é professora da área de Estética do Departamento de Filosofia da UNB e que é também nossa coordenadora de extensão aqui do Instituto de Ciências Humanas. E a ela devemos a realização de várias dessas atividades integradas aqui do Instituto de Ciências Humanas, inclusive com a presença de estudantes do ensino médio, realizando, de fato, as finalidades da extensão. Então, por isso, desde já, o meu muito obrigado, em nome de toda a comunidade do ISH, pelo seu trabalho. Receberemos depois o professor Christian Arão, que é doutor em Filosofia pela Federal da Bahia, que faz o seu pós-doutoramento no nosso programa, o programa de pós-graduação em Filosofia, e que estuda conosco as relações nem sempre transparentes entre a inteligência artificial e o sistema capitalista. Eu não vou propriamente fazer uma fala, né? Gostaria apenas de introduzir o debate e fazer a mediação. Inicialmente, como muitos de vocês que estão aqui, provavelmente, que já se interessam pelo tema e já sabem, sabem que a inteligência artificial ela já tem uma história. Algumas dessas tecnologias, chamadas inteligências artificiais, elas já existem há mais de 50 anos. De modo muito simplificado, o Parlamento Europeu diz que a inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de reproduzir competências semelhantes às humanas, como o cálculo, a aprendizagem, o planejamento e a criatividade. Ainda que isso exista há algum tempo, é claro que com o desenvolvimento da internet, houve uma verdadeira explosão de recursos e de usos. Ela está desde os motores de busca de conteúdo da net, aplicativos de traduções automáticas, até versões mais sofisticadas como assistentes virtuais e sistemas complexos de reconhecimento facial e de voz. Esses recentes avanços da IA têm causado espanto e instigado a curiosidade em parcela significativa da população. Governos, empresas e pesquisadores ao redor do mundo estão mobilizados para compreender as consequências dessa tecnologia na sociedade no presente e no futuro. Desde os impactos ocasionados por essa revolução tecnológica, é possível destacar certos impasses envolvendo questões éticas, as transformações no mundo do trabalho e a modificação da geração e da sensibilidade artísticas, agora movimentadas e presentes nos sistemas das grandes empresas de tecnologia. Como vocês podem ver, o horizonte de pesquisa que se descortina aqui é amplíssimo. E aqui nós vamos apenas fazer breves introduções, né? Em primeiro lugar, acho que é frequentemente negligenciado alguns aspectos que podem ser bem compreendidos pela perspectiva da ética e da filosofia política. Um desses aspectos é a invisibilidade dos algoritmos. Algoritmos esses que nos regem, né? Então, me parece que importante é justamente compreender, se é que é possível, né? E desvendar, na medida também do possível, esta invisibilidade dos algoritmos e os efeitos que essa invisibilidade causa.
A manipulação que se tece no interior das redes não é segredo para mais ninguém. Pelo menos não desde que veio à tona o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, em 2018, que, como se sabe, se apropriou de dados de perfil de milhões de usuários identificados, sendo um fator que se reputa responsável por nada mais, nada menos do que a eleição de Donald Trump. Desde então, em que pese certa pressão da sociedade civil para que haja mais transparência com a obtenção e manipulação de dados, tudo que se consegue é mais obscuridade nessas relações. Os cancelamentos ou assassinatos de reputação pelas redes também é um fenômeno notável. Não que seja essencialmente novo. O pessoal que estuda história da filosofia sabe muito bem que a história mostra que a perseguição por motivos religiosos ao longo dos séculos XVI e XVII se dava depois de um processo sumário, muitas vezes nos quais as testemunhas tinham valor de prova cabal, e ao fim do qual o condenado poderia perder todos os seus direitos, seus bens, ser exilado, ser condenado às galeras, ou até mesmo, em casos graves, ser morto. Todas essas penas que causam horror ao homem moderno e nos fazem pensar como a humanidade pode ter sido tão bárbara, agora são atualizados. Agora, por meio das redes, torna-se cada vez mais comuns os cancelamentos ou linchamentos virtuais, que, quando acontecem com pessoas inocentes, causam, sem dúvida, repercussões na vida civil dos afetados ou cancelados, que, como condenados nos séculos XVI e XVII, perdem o direito à voz e não têm mais, segundo as redes, a possibilidade de falar ou de serem ouvidos. Tornam-se invisíveis. Se, a depender do caso, o cancelamento não gera a pena privativa de liberdade, em certas vítimas o abalo psicológico é tamanho que não é necessário mais o Estado para fazer qualquer condenação. A própria vítima se condena a si própria, sendo impressionantes os números de suicídios de jovens, muitos deles tristemente transmitidos ao vivo pelo Facebook. O que não vemos? Só vemos o que o algoritmo nos mostra, o que, como num retrato, deixa de lado todo um mundo que dotaria de sentido o que foi captado em um instante. Vemos um recorte parcial e frequentemente enviesado do mundo. Vemos fake news, vemos a pós-verdade, escutamos relatos de fatos alternativos. Somos surdos e cegos para a verdade. O anonimato é a regra das redes. A verdade e o real são exceções. Sob o véu do anonimato, não conhecemos as pessoas com quem conversamos, atacamos e somos atacados sem saber muito bem por quê e por quem. Sob o escafandro de um avatar, protegemo-nos do olhar do outro. Nesse sentido, não há por que se espantar pelo vale-tudo das redes. Quando não há diferença palpável entre o mundo online e o mundo real, há o desaparecimento do sentido de orientação. Não há como orientar-se bem. Ao mesmo tempo, o mundo online provê uma redução inaudita das distâncias. Tudo está ao alcance da mão, tudo está ao alcance de um clique. A comunicação digital, diz o filósofo coreano Chul Han, desconstrói a distância de modo generalizado. A desconstrução da distância espacial acompanha a erosão da distância mental. A ausência de distâncias, a ausência de nomes, pois em seu lugar sempre admitimos pseudônimos, promove a corrosão da sensibilidade e da sociabilidade. Como afirma Byung-Chul Han, anonimidade e respeito se excluem mutuamente. Nesse espaço virtual em que não há distâncias, em que tudo é possível, em que frequentemente as personas se escondem sob personagens, e por isso mesmo não se importam em destilar o pior comportamento possível, em algumas situações se instaura verdadeiro estado de natureza hobbesiano, onde tudo vale na guerra de todos contra todos.
Poderão dizer-me que eu exagero nesta reflexão. A história recente do Brasil não daria razão a essas pessoas. Mas o que nos interessa aqui é, em primeiro lugar, compreender. Compreender como essa relação com a inteligência artificial se estabelece. Que tipo de relação de poder ela implica. O que pode ser, de fato, compreendido como inteligência, o que merece ser chamado por este nome, inteligência. Como a IA, consubstanciada por inúmeros robôs, pode conspurcar a dignidade humana, eliminando centenas de milhares de postos de trabalho. E como podemos cultivar e assistir o desenvolvimento da tecnologia com alguma consciência crítica, sem deixar com que homens e mulheres sejam apenas marionetes em torno de interesses escusos? É aqui que entra um dos nossos papéis enquanto professores de filosofia dessa universidade. Foi para superar o dito atraso que Darcy Ribeiro reuniu o melhor da intelectualidade brasileira nos idos dos anos 60 para forjar a UNB, por ele chamada Universidade Necessária. Necessária a quê? Necessária ao desenvolvimento nacional autônomo. A UNB não deve ser como as outras, dizia Darcy, uma universidade que apenas é reflexo do desenvolvimento social e cultural prévio da sociedade que a cria. A universidade fruto. A UNB deve ser uma universidade semente, aquela que promove o desenvolvimento, que pensa as mazelas e que propõe soluções. É a universidade que é sede da consciência crítica brasileira, que convoca todo o saber humano e todo o elan revolucionário para expressar as potencialidades desta civilização. Estamos aqui reunidos nessa tarde, tentando, de fato, almejar essa missão a nós reservada por Darcy Ribeiro, segundo a qual a UNB tem duas lealdades: a fidelidade aos padrões internacionais do saber e a busca de soluções para os nossos problemas nacionais. Mais uma vez, deixo aqui as boas-vindas e espero que tenhamos um ótimo debate. Bom, gente, eu vou falar que assim, eu queria agradecer o convite da Cecília, tá? E muitos dos meus alunos aqui vão ver que eu vou repetir algumas coisas que vocês já viram em aula, tá? Na verdade, eu não entendo muito assim da tecnologia, da inteligência artificial. Eu pensei em fazer uma reflexão que passa muito mais por conceitos que vêm da estética e da questão da imagem, tá? Então, depois a gente abre o debate, enfim, espero não parecer muito ingênua em relação às coisas que eu vou trazer, porque realmente eu comecei a me interessar por essas questões quando a Cecília me falou: você não quer fazer uma fala sobre estética? E aí eu falei: posso tentar. E aí eu fui atrás de ler, mas é óbvio que eu comecei a descobrir agora esse mundo, tá? Bom, e eu chamei o texto A Imagem Segundo a Técnica, e eu queria começar então falando de uma outra reviravolta técnica, aquela que Walter Benjamin estuda em A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, a reviravolta que permite, grosso modo, imagens que já não são nem produto de um demiurgo fabuloso e enganador, como podemos ler, por exemplo, na Tópica Platônica, nem construto orientado por regras e regimes de visibilidade, como se pensa a partir da longa trajetória das teorias poéticas derivadas, com seus múltiplos desvios, de Aristóteles. O aparecimento de uma imagem, a fotografia, que, tal como os antigos ídolos, encarna um visível sem interferência humana, sem construção histórica, sem construção ideológica, portanto, sem interpretação, seria uma espécie de imagem nua, ou uma imagem aqueiropoietes, né, feita sem a interferência da mão. Sobre essa duplicidade de enfoques platônico e aristotélico, eu queria citar primeiro Rancière, que depois eu vou tentar recuperar um pouquinho, que é a questão da prova das 6, lembra? Do regime ético das imagens se separa o regime poético, ou representativo das artes. Esse identifica o fato da arte, ou antes das artes, no par poiesis-mimesis. O princípio mimético, no fundo, não é um princípio normativo que diz que a arte deve fazer cópias parecidas com seus modelos. É antes um princípio pragmático, que isola no domínio geral das artes, ou das várias maneiras de fazer, das várias técnicas, né, certas artes particulares que executam coisas específicas, a saber, imitações.
Tais imitações não se enquadram nem na verificação habitual dos produtos de arte por meio do uso, nem na legislação da verdade sobre os discursos e as imagens. Né? Então, Sir Rancière, a partilha do sensível. Claro que ninguém discute, e óbvio, vocês vão falar assim, mas isso não é uma questão, que há uma interferência humana e uma construção que se desenvolve por trás de qualquer imagem. O regime poético é um modo de pensar aquilo que entendemos desde pelo menos o século XVIII por belas artes, ou seja, dentre as várias artes, aquela específica da beleza ou da mímese. Mas se tomarmos o exemplo com que Carolina Valentin Lohr abre sua tese sugestivamente intitulada A Obra de Arte na Era da Inteligência Artificial, que foi defendida em 2021, ela começa falando desse retrato aqui, que é o retrato de Edmund Bellamy, que seria um retrato criado por inteligência artificial. Nós perceberemos que a questão não é tão evidente assim, que é um construto humano, enfim. A autora explicita como o retrato foi construído pela inteligência artificial, quais os passos, explicita também que esse objeto imagético, que simula ser uma tela, tá, foi emoldurado, tá, enfim, foi recebido pela crítica e pelo mercado a partir de cifras estratosféricas, ele foi valorizado. Tá. Mas se nos fixarmos apenas e tão somente na imagem, uma simulação compilada de modelos da retratística europeia, num certo sentido, um pastiche de regimes de visualidade e visibilidade, não há nada na imagem, na construção poética da imagem, que possa chamar qualquer atenção, senão a sua simulação por trás, por um aparato escondido, como se houvesse para essa sombra na caverna uma legitimidade tecnológica de outra ordem, que, ao ser enunciada, desnuda a verdade dessa imagem, em cujas dobras não se miscui uma manualidade humana ou uma poiesis. Nota-se a ironia, é claro que os artistas são bem irônicos, aqui é um foco aqui, e aqui tem nota-se a ironia da assinatura, né? Assim, na verdade, um grupo, né? Um coletivo de artistas. Na imagem, no retrato do último dos Bellamy, eles criaram toda uma genealogia, que foi inventada pelo coletivo Óbvios, de artista da IA em 2018, nada se condensa senão sua tecnologia. Imagem, aliás, bastante desinteressante, vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem, como a maioria das imagens, aqui nos condicionamos, imagens pobres, à mão dos nossos dispositivos, e, por assim dizer, não humilham o limite tecnológico luminoso que conseguimos carregar nos nossos bolsos. Eu vou voltar a essa questão das imagens pobres depois, tá? Mas voltemos à fotografia. Limite primeiro dessa imagética tecnológica, cuja técnica já não depende de uma aquisição manual e necessita de uma tecnologia secreta por trás, que o artista ou o manipulador deve necessariamente comprar. Vale lembrar que a primeira fotografia, de Niepce, tem o nome daquele que a patenteou, daguerreótipo. A vontade de fixar as imagens da câmera escura, conhecida desde a antiguidade, era imensa no século XIX. A concretude dessa imagem, que, como cita Talbot, um dos outros patenteadores de tecnologias da foto, a talbotipia, nos punha diante de um lápis da natureza, como se a natureza mesmo viesse e se dasse a nós em imagem. Uma imagem em sua nudez de projeção do real, o pincel da própria luz, portanto, o pincel da própria natureza, como se a natureza se tornasse imagem para nós. Mas para se adequar esse sistema de visibilidade corrente, para ascender de mero objeto curioso, ou técnico, ou mecânico, como se falava na época, a algo que podia adquirir aura de arte, a fotografia, como o retrato de Bellamy citado, agenciou um enorme banco de dados visuais de pinturas e formas de retratar o real. Agenciou vários regimes de visibilidade, como vai dizer Rancière. No limite, para ser arte, a fotografia negava-se a ser fotografia, imitando a fluidez das pinceladas impressionistas no que ficou conhecido por fotopictorialismo. Isso aqui é um daguerreótipo que imitava uma pintura à maneira da natureza morta, que é uma tópica da história da arte. Essa daqui são as fotos do Robert Demarque, que é um artista fotopictorialista, ou seja, a foto, para ser arte, ela tinha que se negar como foto. Ou seja, você estourava o grão ali em cima da reprodução para parecer uma pintura impressionista, ou você borrava fazia esse vórtice aí e tal, para parecer que era uma pincelada. Ou seja, a fotografia, que parecia tirar da pintura sua primazia, em dar o real em bidimensão, vai emprestar da pintura alguma dignidade para, por sua vez, fazer-se mais que o próprio pincel da natureza, fazer-se arte.
E eu queria só mostrar essa daqui, que eu acho bem legal, que é contraste, né? Então, você está vendo a foto de uma menina, tal, mas ele joga com um título que é um título formalista, contraste, né? O branco e o preto do claro escuro da imagem, tá? Bom, eu queria trazer um outro debate em torno da imagem fotográfica, que é em torno aqui. Então, só coloquei essa questão. Então, é isso exatamente que acontece com a imagem do de Bellamy. E isso não está negado. Inclusive, isso é óbvio. O grupo da inteligência artificial joga com isso, né? Mas aqui, o retrato de Bellamy, um retrato tradicional da construção da retratística europeia, que é um retrato holandês, né? Esse retrato de meio perfil, que você não fica com a cara para frente, então você tem o nariz de lado. E essa foto vitoriana que segue o mesmo construto do meio perfil, do semi-perfil, a mesma paleta, enfim. Bom, e eu queria pegar uma outra polêmica em torno da questão da fotografia, e aí eu já entro um pouco na questão da IA, que é um debate em torno dessa imagem. Essa imagem, eu vou citar a professora Ana Teresa Fabres, que está nesse livro aqui, Desafios do Olhar, tá? Que ela vai dizer que o Henry Peach Robinson, que é esse autor aqui, um artista amador que se torna famoso em 1858 com Os Últimos Instantes, que é essa pintura, que é uma combinação de 5 negativos, um para cada um dos 4 personagens e um para o fundo. Fruto da encenação, a imagem é totalmente construída no estúdio, como se fosse um tableau vivant teatral. Ela foi criticada por seu sentimento mórbido e a obra foi alvo de censura, pois não se admitia que um tema tão sublime como a morte pudesse ser tratado por um olhar mecânico. Para nós, isso é uma coisa boba, né? Guardadas as proporções, a questão de ser um meio mecânico poder ou não adentrar aspectos mais profundos das questões humanas, acesso que já tinha se tornado livre às belas artes, repõe uma recente polêmica em torno daquele comercial da cantora Elis Regina, que a gente comentou na aula uma vez, em que ela aparece em uma imagem um tanto robotizada e muito pouco nítida, tal, que é uma imagem pobre, como veremos, cantando com a sua filha uma conjunção fastidiosa de emocionante encontro de gerações. Esse emocionante, óbvio, com muitas aspas. Que se pese tratar-se de um comercial de automóveis, e as artes nem sempre podem estar isentas de terem servido a fins escusos, mercadológicos, ideológicos, à revelia ou não, em que se pese o gosto duvidoso da imagem mecânica de uma pessoa de carne e osso e da emotividade exagerada do comercial, o cinema também nos deu vários fantasmas vivos e também foi usado e reaproveitado de vários modos, não estaríamos reeditando uma certa diferenciação ética entre os modos de conceber a imagem? Uma ética da poiesis, na qual quanto maior a manualidade, maior a humanidade da imagem, pois maior sua aura, a sua autenticidade. E, novamente, voltando à pergunta platônica pela questão da verdade da imagem. E, por outro lado, quanto menor a manualidade, maior a isenção do elemento humano para o bem ou para o mal. E aí eu coloquei aqui, depois eu vou ler esse trechinho aí. É claro que inteligência artificial, como a disse a Cecília, quer dizer muitas coisas, enfim. Claro que ambas as imagens, a de Peck Robinson e a deste comercial, são exemplos mais polêmicos que propriamente imagéticos ou interessantes do ponto de vista da história da arte, ou da história da imagem. A imagem de Robinson caiu no esquecimento. Hoje em dia ela faz parte só do repertório de quem estuda fotografia, eu tenho quase certeza. Qualquer olhar mais ou menos atento percebe a costura de negativos, a montagem que simula uma possibilidade mimética para além do que a máquina podia lhe oferecer no momento e atualmente muito aquém do que a própria capacidade mecânica dos aparatos fotográficos nos dá. Talvez o que nos interesse na imagem seja exatamente esse desenquadramento de cada parte, de cada negativo, que nos faz perceber a simulação, a planificação espacial, o atomismo de cada personagem, num espaço em que não as congrega, as personagens, mas as reúne parataticamente, né? Então, talvez nos interesse hoje mais o desconstruído da imagem do que a própria questão técnica. O mesmo se dirá desse comercial? Interrogação. Elas trabalham, ambas as imagens, mais na polêmica da tecnologia, da novidade, do que no âmbito da formação imagética propriamente. Seu interesse será, eu imagino, o da falha, o da incompletude no futuro. O que está, portanto, na forma e não na tecnologia. Nesse sentido, queria apontar novamente para o problema da imagem, não necessariamente do que está por trás dela, da sua tecné como arte, e não necessariamente da sua tecnologia. Bom,
mas eu vou voltar a isso. Mas pode-se objetivar aqui que a fotografia e a IA são tecnologias muito diversas. A autora com a qual eu comecei a dialogar para construir esse texto, que é a Carolina Locke, nessa tese que eu citei, a obra de arte na era da inteligência artificial, que, é claro, faz uma referência ao Benjamin, assim propõe, e eu vou citar a Carolina. Diferente de uma câmera fotográfica em que o sujeito opera prevendo ou projetando o resultado desejado, as máquinas operadas por IA passam antes por um processo de aprendizagem profundo e, dentro da sua programação criada para fins específicos, têm capacidade de criar uma imagem que não havia sido possível prever. É importante esclarecer que, embora o termo inteligência artificial seja um grande guarda-chuva de métodos de aplicação, que eu disse, ela é usada aqui para falar dos métodos que ela está falando, que é o Deep Learning, e uma percepção apurada da IA que imita as redes neurais humanas, capaz de gerar conteúdos baseados no aprendizado a partir da assimilação, tal como fazemos nós humanos. Mas aí eu até peguei aqui o que a Cecília falou. Mas essa ideia de a imagem ao alcance de um clique era uma forma de se falar da fotografia, né? Inclusive isso está no texto do Benjamin, do Baudelaire, né? Sobre Charles Baudelaire, que ele dizia assim que a ideia da vivência à mão de um clique, né? Então, essa ideia do clique, que você já tem a imagem, né? Bom, de todo modo, há em ambos os casos uma atenção a uma forma de produzir imagem em que o modelo de intervenção humana, nossa sensibilidade, manualidade, nossa inteligência, o que o valha, não é significativamente central. Uma imagem que, de algum modo, mostra-se mais pura ou mais contaminada, o reverso vale o mesmo, do que aquelas que, produtos de um meio, de um indivíduo ou indivíduos, carregam a marca de perspectiva histórica, social, a marca de um olhar. A autora, evidentemente, separa modos de conceber as imagens dessa IA. E realmente eu não vou entrar em questões técnicas, tal, porque eu também não vou saber falar para vocês. A imagem do comercial que citamos, que é esse aqui, utiliza outros modelos, que é o modelo do reconhecimento facial e tal. Eu achei tosco, tá? Falar a verdade para vocês. Vi coisa muito melhor, enfim. Mas conforme nos relata uma fonte jornalística com forte pendor promocional, e eu leio ali, durante dias, a inteligência artificial recebeu extensivos treinamentos com diferentes tecnologias, combinando a atuação da dublê com os movimentos da imagem da Elis, chegando ao inédito e surpreendente resultado do rosto da cantora. De qualquer modo, esse surpreendente do jornalista não se afasta muito do surpreendente das cifras que giram em torno da imagem banal, lugar comum da história da arte do nosso amigo Edmond Bellamy. Por um lado, nos questionamos a ética dos procedimentos. Por outro, questionamos e supervalorizamos a tecnologia, e não necessariamente a tecné, a construção técnica da imagem, no sentido de arte, que compõe um todo imagético. Em ambos, o que se dá a ver, na verdade, o que está na nossa frente, é exatamente o que menos importa. Mas voltemos a esse procedimento sugerido por Lore, que é aquele que simula redes neurais. Os códigos são agenciados não para produzir um fim, uma resposta objetiva a um problema, por exemplo, mas para estarem abertos a uma dissonância aleatória que, de modo enviesado, chama-se criativa. Eu cito aqui um artigo que é de 2018, eu vou citar aqui, que está aqui, 19, que é do Sérgio José Venâncio Júnior, que, na verdade, é um artista de inteligência artificial, para a revista Ars, que fala sobre um projeto de software de desenho que chama Stencil, e ele fala desse projeto, essa aqui é a imagem do projeto, né, a imagem que ele conseguiu. Ele diz que cada imagem produzida é única, uma vez que as canetas tracejam aleatoriamente, enquanto concorrem entre si pelo posicionamento irrepetível de vértices sobre a tela em branco. O software possui critérios de parada imprevisível. Uma vez que a formação de cada retrato não segue um procedimento ordenado, tornando também imprevisível a detecção, sei lá o que é isso, facial sobre a imagem em construção, e, consequentemente, a determinação do fim de um desenho. Então, não tem um procedimento que, assim que é lançado, você não sabe exatamente qual é o seu fim ou a sua determinação. Todos esses recursos potencializam emergências combinatórias de sensores, câmera, detecção facial e atuadores, as canetas, né, que resultam em imagens imprevisíveis e surpreendentes sempre, né? Eu achei muito mais. Inclusive para o próprio artista dentro de seu processo criativo. Em termos cibernéticos, os objetivos desses sistemas estão diluídos a partir do momento em que não há metas rígidas, o que faz com que cada ação e reação do sistema não busque nenhuma estabilidade. Bom, aí eu queria pegar um pouco essa ideia da rede neural e da noção de criatividade, né? O criativo seria, portanto, esse modo aleatório de proceder, único por não ser codificado a uma finalidade ou a um fim determinado,
E não à toa, eu resolvi utilizar um certo pastiche do juízo kantiano de gosto, que é indeterminado, né? Embora ele tenha uma forma, ele é indeterminado na sua finalidade. Então, ele tem uma finalidade sem fim, então ele fica girando em torno dele mesmo, o ânimo lançado a essa imagem que produz a relação com o belo, portanto, produz uma relação que é absolutamente aleatória, ela não tem uma determinação final, portanto, é um juízo indeterminado, é um juízo aberto, né? Tá bom. Há uma fórmula que, animada por um impulso, gera algo que não pode ser necessariamente determinado, mas cuja indeterminação é formalizada. E essa formalização sem forma fixa, dita ou maldita criativa, geraria imagens de arte, já que, de algum modo, vivificaria o ânimo inicial implicado no processo. Bom, mas aí, na questão dessas canetas que são agenciadas pelo artista, e que ele diz que são imprevisíveis e surpreendentes até mesmo para ele, falta aí todo o agenciamento simbólico das imagens, que, mesmo em Kant, é problemático e demanda pensar numa figura genial, cujas habilidades não codificadas e indeterminadas ainda assim são capazes de muito dar a pensar. Se não, o que sobra? Imagens de um código aleatório que não produz respostas objetivas porque foi objetivamente programado para assim ser? E voltando ao questionamento de Rancière, estamos num processo nu de criatividade ao nível de sua verdade desvelada pela tecnologia, ou a gente está num regime de visibilidade que assim pensa a criatividade? Bom, mas aí eu queria mostrar, para voltar para vocês, essa aqui também, vocês que trouxeram para mim na aula, né, que não sei se foi na turma de vocês, mas em uma turma aí, que essa imagem, sei lá o que, ganhou um prêmio, depois descobriram que ela era inteligência artificial, e ela, sinceramente, eu olhei essa imagem e fico um pouco chocada que ela tenha ganhado um prêmio. Assim, não estou sendo esteticamente chata, mas, enfim, ela é uma imagem muito pobre, né, do ponto de vista da construção, mesmo da paleta. Ela lembra muito a coroação do Jacques Louis David, no colorido, enfim, ela lembra muita coisa. Ela lembra, né, então ela é uma espécie de regurgitação, né? Mas, enfim, nem estou falando mal da imagem, porque é exatamente isso que eu quero falar. Mas sem nostalgia, tá? Então, a ideia de uma nostalgia. Então, tá, vamos retomar um tipo de imagem que era manual, que tinha uma profundidade, tananã, tananã. Não, sem nostalgia. A gente vive num mundo de imagens pobres. Uma imagem final carrega, nas suas dobras formais, os elementos da técnica que a constitui. Isso é óbvio e ninguém está desconstruindo isso. Da pintura a óleo, cuja densidade de veladuras e sombras já se perde no uso da tinta acrílica, à fotografia, que a cada passo tecnológico ganhava novos embates formais, há sempre uma espécie de, entre aspas, perda. As imagens de tinta acrílica, por exemplo, produzem superfícies mais chapadas, menos porosas, menos densas e penetráveis, mais, por assim dizer, externas e planar do que aquela que a tinta a óleo permitia. A televisão faz o mesmo com a imagem da película, e os pixels da tela intensificam os constantes resumos de elementos imagéticos a superfícies menos densas, menos complexas, muitas vezes chapadas, com luzes e sombras geralmente simplificadas. Atualmente, imagens pobres em camadas de construção, de significados e mesmo de resolução final, portanto, elas não me surpreendem nem um pouco na sua construção, porque a gente tinha construções muito mais elaboradas, eu acho, assim, na imagem, não estou falando da tecnologia. Povoam nossos olhos a ponto de construírem, na sua pobreza superficial e esquemática, um regime de visibilidade próprio. A pergunta não é, então, por que as pessoas se satisfazem com tão pouco? Quando o discurso repete o surpreendente o tempo todo, né? Eu olhei aquele comercial da Elis e falei, pá, gente, beleza. Mas sim, por que isso ocorre assim? E aí a Cecília lembrou um pouco, o Donald Trump teve uma outra vez numa aula de estética, que você, não sei quem foi e tal, trouxe aquele sapo podre lá, meio mal feito, que era um meme lá, que ajudou a eleger o Trump, enfim. E aí você fica olhando assim, mas por quê, né? Porque é uma imagem tão horrível, mal feita, mas é exatamente por isso, né? Isso é um regime de visibilidade, não é bem ou mal, né? Bom, não há nesse sentido... bom, voltando. Assim ocorre, se retomarmos... então, a pergunta não é por que essas pessoas se satisfazem com tão pouco, quando o discurso repete o surpreendente, mas sim por que assim ocorre. Assim ocorre, se retornarmos a Rancière e acreditarmos nele, porque o regime visual em que circula esse imaginário imanta essa simplificação tecnológica de sentidos históricos sociais. Não há, nesse sentido, desnudamento de redes criativas reais a partir da IA, do que a IA nos fornece.
senão um construto histórico de um regime de visibilidade que pensa a criatividade como processo positivado e científico e as imagens como mero brilho tecnológico dessa criatividade. Vale lembrar que a noção de criatividade não faz o menor sentido no século XVIII, na Grécia Antiga e em vários outros regimes de visibilidade que não o nosso moderno ou contemporâneo, tá? Em que a criatividade ou a inovação ela tem um papel imediatamente imantado e interessante, uma aura, né? Isso não é próprio da imagem. Não é natural, não é o pincel da natureza, assim, não é o pincel da criatividade que está rolando aqui. De lamentar a perda da pintura em relação à fotografia, da televisão e do vídeo em relação ao cinema, da imagem humana em relação à inteligência artificial, não é o caso, mas de se pensar como o regime da arte dá conta de compreender e ressignificar processos tecnológicos que não nasceram para produzir arte e foram patenteados como mercadorias, vale lembrar o daguerreótipo, né? Mas que, no contrapé da própria técnica, podem captar essa energia social que perpassa como um fio a sociedade toda e tensionando explicitar na imagem essa historicidade latente. Então, para retomarmos a Benjamin, com o qual eu comecei, em sua palestra sobre Brecht e o teatro épico nos anos 30, o autor percebe que a simplificação que o rádio impunha à narrativa tradicional, uma segmentação de sentido mínima para que o ouvinte pudesse acessar o aparelho a qualquer momento, conjurando desatenção e consumo, esse mesmo mecanismo reaparece nas peças de Bertolt Brecht na forma de uma constante interrupção da trama que, mitigada ao infinito, perde a sua aura mágica e mostra-se como construto que inventaria as situações e as apresenta ao espectador, sem embotar sua atenção na empatia tradicional. Vale lembrar que a teoria do teatro tradicional propõe aristotelicamente que a unidade de tempo e ação mantém o espectador preso ao fio da trama, o enredo que é a alma da tragédia na poética, sem que se perca a tensão empática que produz uma imersão mágica. Para Benjamin, o uso de elementos como a interrupção própria a uma narrativa de rádio, e o rádio era instrumento de consumo do totalitarismo de massas, podem construir outro tipo de relação entre o espectador e o espetáculo, como escreve o autor como produtor, e eu leio, a interrupção da ação, que vale dizer, poderia ser pensada como uma espécie de empobrecimento da narrativa, que vem da narrativa de rádio, porque a narrativa de rádio, diz Benjamin, ela precisa ser acessada a qualquer momento. Eu não posso fazer uma novela de rádio em que a pessoa tem que entrar às 8 horas e sair às 10, porque eu perco os espectadores. Então ela tem que ser cortada, picada, num modelo em que a desatenção ela é conjurada para esse elemento. Então, qualquer hora que eu ligo o rádio, eu liguei o rádio e, tipo, pular corda. Onde eu entrei, tá bom, né? Aí você segue. E isso é absolutamente diferente do teatro tradicional, né? Enfim, sempre conta piada, né? Que uma vez eu fui ver uma peça do Gerald Thomas e eu cheguei atrasada, porque o ônibus atrasou, aquelas coisas de pobre, né? E ele não queria deixar eu entrar. Ele não, né? O cara, né? Porque não pode entrar na metade da peça. Aí eu fiz uma barraco lá, entrei. Mas, enfim, qual que é a ideia? Você ia atrapalhar o que já estava sendo construído com o espectador, né? Aqui é o contrário, né? Então não é uma questão de uma nostalgia, de uma perda. A interrupção da ação, que levou Brecht a caracterizar seu teatro como épico, e não, portanto, como trágico, né? O teatro épico em Aristóteles é uma espécie de contrassenso, né? Combate sistematicamente qualquer ilusão por parte do público. Essa ilusão é utilizável para um teatro que se propõe a tratar do elemento da realidade no sentido do ordenamento experimental. Porém, as condições surgem no fim da experiência e não no começo. De uma e de outra forma, tais condições são sempre as nossas. Elas não são trazidas para dentro do espectador, mas afastadas dele. Ele as reconhece como condições reais, não com arrogância como no teatro naturalista, mas com assombro. O teatro épico, portanto, não reproduz as condições, ele as descobre. Ou seja, o que o teatro épico faz, ou seja, algo que remete a uma técnica nova, radiofônica, mercadológica e profundamente ideologizada na Alemanha de então, e eu coloquei aqui esse desenhinho, né, assim, todo mundo segue o Führer pelo rádio, né, essa coisa meio da propaganda do totalitarismo moderno, que é o que acontece com a gente também, né, ela pode ser reapropriada e ressignificada a partir de suas qualidades, entre aspas, negativas, para uma arte tradicional. A fotografia, após o fotopictorialismo, e o fotopictorialismo hoje em dia também tem ganhado alguma dignidade, né? Mas ele era considerado um erro histórico, né? Como o pré-rafaelismo, todas essas voltas nostálgicas, né? Mas a fotografia mesmo, ela muito se aventurou nesse aspecto propriamente interno ao construto da escrita da luz. Uma espécie de desconstrução do olhar fotográfico foi então o projeto de Man Ray,
e Moholy-Nagy, que, inventariando no avesso da técnica as possibilidades imagéticas, deram para nós essas imagens em que o ser fotografia é essencial. Não é mais uma coisa que imita a pintura, uma coisa que pega, enfim. E tem essa outra aqui que também, do Moholy-Nagy, né? E eu queria colocar uma última questão. O Sem Nostalgia 2, o espectador social, né? Outro fato que importa lembrar, a arte ou imagem, as imagens, podem ser, como nos lembra Russell e Sartre, não sei se eu leio aqui, apenas um pedaço de papel com linhas, uma tela com tintas, apenas um monte de códigos aleatórios conjugados numa tela. A visada do observador da sociedade é que poderia dar forma desse objeto como significativo de algum modo. E aí, assim, só retomar, eu não vou nem ler, porque eu acho que depois, se vocês quiserem, a gente retoma. O Russell faz toda uma construção em torno dessa imagem, que é uma imagem do Dürer, que, aliás, eu tentei escolher a melhor de todas e veio uma imagem trash, né? Então, que é o cavaleiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Russell disse, se vocês quiserem, eu leio aqui. Ele diz que depende da visada, né? Eu vou ler aqui. A consciência perceptiva na qual aparecem linhas negras, figuras incolores, cavaleiro a cavalo, morte, diabo, na observação estética, não nos voltamos para esses elementos enquanto objetos. Estamos voltados para a realidade exibida em imagem, ou mais precisamente para as realidades figuradas, o cavaleiro de carne e sangue, etc. Mas a gente pode olhar também, em primeiro lugar, a percepção normal, cujo correlato é a coisa, a chapa de gravura em cobre, essa chapa e as linhas que ela cria. Ou seja, depende de como eu olho. Eu posso ver só um papel cheio de tinta, ou eu posso ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, essa visada, ela não está na coisa, ela não está na técnica, ela está na visada da consciência. E voltando ao julgamento sem fim de um indeterminado, que, no entanto, tende a criar laços de sentido fortes que vivificam o ânimo e a sociedade, e um universalismo pela forma de julgar e não pelo conteúdo do que se julga, aquele juízo kantiano que já acionamos, podemos perguntar como esses códigos aleatórios, que simulam reação e ação independentes, podem, e se podem por si só, criar laços de julgamento estéticos. Portanto, laços de julgamento que levantam uma pergunta: isto é arte? E não é uma pergunta que tem uma resposta assim, né? Não é dar uma chancela, isto é arte, olha que lindo e tal. É uma pergunta. Ou a outra pergunta, isto é universalmente, ou seja, significativamente para mais de um indivíduo, para uma sociedade, belo, ou artístico, ou sublime? Esses laços que potencializam uma imagem pressupõem um observador ativo. Genial, se vocês quiserem, que consegue, no indeterminado sem finalidade, encontrar sentidos móveis, muitas vezes sutis e analógicos, que operam deslocamentos e reposicionamentos, atritos entre imagens e significações desejadas. Não há arte por inteligência artificial. Não porque as imagens sejam mais ou menos verdadeiras, de um ponto de vista ético platônico, mas porque quem encontra esses laços, no fim, é sempre a sociedade que, de algum modo, cria, alimenta e vive imersa na visibilidade em que a IA opera. Para lembrar uma outra imagem, essa vinda de um livro, aquele 1984, no momento de maior rebeldia, quando parece haver uma brecha, a personagem Winston olha para uma proletária cantando uma das músicas que sabia ter sido construída por uma máquina operada para gerar, criativamente, sentidos e sentimentos. Nesse momento em que a brecha se abre, em que parece que algo pode realmente ser vivificado e um regime de vida e de legibilidade se mostra pelo seu reverso, nesse momento em que parece que algo pode vir a mudar, a personagem aciona a arte de ressignificar do observador. E eu cito: essa música estava tomando conta de Londres há algumas semanas. Foi uma das inúmeras canções similares publicadas para o benefício dos prole, por uma subseção do Departamento de Música. As palavras desta canção foram compostas sem qualquer intervenção humana, com um instrumento conhecido como versificador. Mas a mulher cantava com tanta afinação que transformava o lixo horrível em um som quase agradável. Como vocês sabem, pelo final do livro, não vou dar spoiler, a brecha era apenas um lampejo. Mas nesse lampejo é que se pode pensar na visada da tecnologia, da técnica, como realmente tecné, como algo que a gente pode chamar de vários modos arte, em que o observador, a mulher que canta, imprime significados nos procedimentos e algoritmos que, impossíveis de serem simulados por qualquer código, são sempre coletivos. Pois a arte, nos lembra Mário Pedrosa, antes de ser uma técnica ou uma tecnologia, é o exercício experimental de uma liberdade possível e por vir. Obrigada, gente. Boa tarde.
É porque está escuro, boa tarde. Como Cecília me apresentou, eu me chamo Christian, eu faço pós-doutorado aqui, justamente nesse tema de inteligência artificial, nesse edital que foi aprovado aqui, teve essa oportunidade de estudar especificamente esse tema. E antes de começar, eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer também a Cecília por essa sempre disponibilidade, essa organização de sempre, e as colegas que fazem parte do grupo, né? Marcos, Ilan, Lacu, e os meninos também de PIBIC, né? Que estão aí também ajudando, fazendo corre e tal. E a professora que eu esqueci o nome? Priscila. Bom, dito isso, como eu comentei, eu vim fazer meu postdoc aqui na UNB sobre esse tema, e a Cecília me convidou para falar sobre essa coisa do mundo do trabalho, que é uma das partes da minha pesquisa, né? Eu fiz um projeto de pesquisa abordando algumas áreas de como pensar, alguns problemas, na verdade, de como pensar a inteligência artificial. Então, eu faço algumas abordagens de cunho epistemológico, no sentido de entender como a máquina pensa, né? Se pensa entre algumas aspas, qual a relação entre ser humano e máquina, o que é que está sendo feito dessa relação entre ser humano e máquina, as redes sociais, como é que os algoritmos nos influenciam, também uma abordagem através da indústria cultural, porque quando a gente fala de IA, tem um componente muito forte de indústria cultural aí, mas são outros papos. E aqui hoje eu vou falar sobre esse tema específico da relação do mundo do trabalho. Então eu vou trazer algumas notas sobre o mundo do trabalho e sobre a desigualdade social também, que eu acho que é uma relação intrincada aí, que não tem como pensar uma coisa sem outra coisa. E quando eu falo sobre pensar o mundo do trabalho, eu esqueci de botar um timer para ver o tempo aqui, para eu não me passar demais no tempo. Tá bom. Bom, então quando a gente pensa em mundo do trabalho, vocês podem ficar tentados a imaginar que eu vou falar sobre Marx. E se vocês pensaram isso, vocês estão certos. É mais ou menos isso mesmo. Pode parecer confuso pensar que tem alguma relação entre Marx, que estava lá no século XIX, com a IA, que é uma coisa que parece que é tão recente para a gente, né? Que parece meio que surgiu ontem. Mas a minha fala aqui é para tentar situar essa tecnologia na história da tecnologia em geral, do desenvolvimento tecnológico, e mostrar que, embora tenha características novas que merecem ser apreciadas e pensadas, as preocupações que a gente tem com a IA, os medos, os mitos, os impactos sociais, a gente pode rastrear um histórico ali logo na primeira Revolução Industrial. Né? Logo na primeira Revolução Industrial, a gente consegue pensar as mesmas preocupações que a gente tem hoje com a IA, e com a quarta Revolução Industrial, 4.0, eram as mesmas preocupações. Isso não quer dizer, porém, que as coisas se repetem da mesma forma. Né? As coisas se repetem, mas se repetem de uma maneira diferente. Para quem gosta de Nietzsche, me interessa muito no Zaratustra, quando ele fala que as coisas se repetem, mas se repetem ao vago. Né? O eterno retorno ao vago. Não é a mesma coisa sempre que se repete. Ela se repete, mas tem possibilidade de diferença. Então, essa repetição que a gente vê dessa nova tecnologia de automação, ela vai abrir caminhos para mudanças também. Então, de forma introdutória, é o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, chamando a atenção para, basicamente, 3 conceitos da obra de Marx. Um é a ideia de fetichismo, né, que Marx fala no Capital. A ideia de fetichismo da mercadoria, mas também o fetichismo do dinheiro e o fetichismo do próprio capital. Eu vou explicar isso devagarzinho. Depois a ideia de trabalho morto, que é essencial para pensar a tecnologia, sobretudo tecnologia de automação. E, em terceiro lugar, a ideia de exército de reserva. Exército de reserva. Para o capitalismo funcionar, é necessário que tenha gente desempregada e disposta a qualquer tipo de emprego. Isso é o que Marx chama de exército de reserva. Você escreveu lá no Capital, no livro 1, no livro 3, enfim. Bom, essa ideia que eu trouxe de que, embora tenha muita novidade na IA, é importante a gente colocar ela na história, é porque ela é recheada e é rodeada de mitos. Quando a gente pensa essa tecnologia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para lidar com ela é nos afastarmos
dessas compreensões que mitificam, né, que tornam algo fetichizado, né, no termo marxista, como se fosse algo mágico, como se fosse algo fora do natural, do ser humano, que surgiu agora na história da humanidade. Me interessou muito na fala de Priscila a ideia de que a parte que ela fala sobre as inovações da imagem, que é muito mais pela surpresa, né? É muito mais pela polêmica do que, de fato, pelo que funciona aquilo. Então, a tecnologia que é muito movida por polêmica, movida por novidades, movida por narrativas sobre aquela tecnologia. Isso não é por acaso. É necessário que essa tecnologia seja movida por polêmica, porque é uma tecnologia que demanda muita grana, demanda muito investimento. E para ter esse investimento, é preciso que se fale muito sobre essas coisas para que mantenha os vultuosos investimentos incessantes que essas empresas têm. Então, quando pessoas como Elon Musk vão na mídia falar as coisas que eles falam, ou com Mark Zuckerberg, ou qualquer outro figurão das Big Techs, não pensem vocês que eles são ingênuos. Não pensem vocês que Elon Musk assinou aquela carta pedindo a pausa na inteligência artificial, achando que aquilo ia dar certo. Não. Aquilo é uma forma muito inteligente do ponto de vista da publicidade de se manter relevante. Para quê só? Pelo ego dele? Também. Mas porque é preciso de grana mesmo, preciso de investimento. É preciso criar expectativa. Então é preciso lidar com essa ideia da expectativa para que vá cada vez mais sendo financiada pesquisas, etc., e que de fato representam avanços enormes na sociedade. Não é achar que não representam. Avanço no sentido não moral, tá? Mas de evolução. A aplicação que faz, se é boa ou se é má, é uma outra história. Bom, então a ideia de desmitificar, né, tirar um mito, é o ponto de partida para a gente pensar isso. E quando eu coloco isso, pensar na história, que eu trago isso, quando eu digo que está na primeira Revolução Industrial, a Revolução Industrial da máquina a vapor, ela já tinha um marcador muito forte do automatismo, da criação de autômatos. Então, lá no livro 1, no capítulo da maquinaria e grande indústria, quando eu falo livro 1, eu estou me referindo ao livro 1 do Capital, de Marx. Então, quando eu falo aqui doravante, você já sabe do que se trata, é o livro 1 do Capital. No capítulo da maquinaria e da grande indústria, onde Marx vai definir o que é maquinaria, que é diferente de ferramenta e que é diferente de máquina, é que a maquinaria é um conjunto de máquinas e que tem um certo grau de automação. Um certo grau de automação. E nesse contexto social de automação, os trabalhadores passam a servir a máquina. Isso é o que Marx chama de inversão fetichista. É quando as máquinas ganham a posição de sujeito, com uma possível ou suposta autonomia, e os trabalhadores viram objetos. Ou, nas palavras de Marx, os trabalhadores são os órgãos conscientes da máquina. É como se houvesse uma fusão entre trabalhador e máquina, só que não uma fusão de qualquer tipo. Uma fusão do tipo em que a máquina dita o ritmo, a máquina dita o que tem que ser feito, e cabe ao trabalhador auxiliar a máquina no auxílio da sua produção. Então, o serviço do trabalhador passa a ser ali pagiar a máquina, corrigir defeitos, ligar e desligar, acertar alguns detalhes, né? Azeitar o funcionamento da máquina, mas o trabalho, de fato, é o trabalho da máquina. O trabalho da máquina. Então é isso que Marx chama de inversão fetichista. E o que é que acontece nessa inversão fetichista? Em que a máquina vira o sujeito e o ser humano vira objeto. Se o ser humano vira objeto, vira coisa, portanto, o termo que Marx usa, reificação, que vai ser muito explorado por Lukács também, o ser humano reificado, coisificado, quer dizer que nós nos tornamos robôs, então. Nós nos tornamos robôs. A intenção é que, com a evolução da tecnologia, cada vez mais nos tornamos mais simples, mais robóticos, mais obedientes, porque aprendemos com a máquina a obedecer. E aí, uma outra fala que me chamou a atenção, que eu acho interessante pensar, é quando Priscila diz que ela se pergunta, né, por que a gente se contenta com tão pouco nas artes. E nos contentamos com tão pouco porque nos embrutecemos, nos tornamos robôs. Perdemos essa capacidade
de reconhecer a profundidade e a riqueza das produções, seja artística ou seja de qualquer outra ordem. Então, nos contentamos com a pobreza das produções, porque nos tornamos robóticos. E isso surge lá, como Marx fala, ainda na primeira Revolução Industrial, e isso só aumenta, né? Essa relação entre ser humano e máquina, da máquina ser o sujeito e o ser humano objeto, só se intensifica, ao passo que nossos aparelhos são todos inteligentes, são smarts, né? Smartphone, smart geladeira, tudo é smart, tudo é inteligente. E eles que nos dão as ordens do que fazer, como fazer, quando fazer. Eles apitam e nós respondemos como um cachorro pavloviano. Então, a partir do ponto que muda, né? Nós passamos a ser programados pelas máquinas. Passamos a ser programados por aquilo que a gente programa. E o interessante do caráter fetichista que Marx traz é que o caráter fetichista esconde o trabalho humano que está ali. Esconde o trabalho humano, porque toda essa tecnologia é feita por trabalho humano. Razoavelmente automatizado, cada vez mais automatizado, mas onde o trabalho humano é indispensável para acontecer. E nessa relação desse trabalho humano, que vai sendo automatizado, é a mudança que Marx fala da mudança de trabalho vivo para trabalho morto. O trabalho morto é esse trabalho humano que é encarnado na máquina e que a máquina começa a produzir o que foi trabalhado nela. Perde-se a dimensão do trabalho humano, de fato, que Marx chama de trabalho vivo, e cria-se a ideia de trabalho morto, que é esse trabalho razoavelmente automatizado, que parece que tem vida própria e que parece que é sujeito. Com a IA, com a inteligência artificial, esse trabalho morto ganha ainda um outro patamar. Ele é meio que um trabalho morto vivo. A partir do momento em que as coisas viram smarts e que essa presença na sociedade é cada vez maior, é como se a gente fosse uma coisa meio o Dr. Victor Frankenstein, né? De dar vida ao que estava morto. Por isso que há também muito dessa mística e desse mito, dessa tecnologia. Porque é criação de vida algo como a gente está fazendo. No minicurso que eu dei aqui sobre esse tema, né, abordando de forma mais geral, eu trouxe um mito interessante que eu acho para pensar a inteligência artificial, que é o mito do Golem. O Golem é essa figura folclórica do folclore judeu, que é uma figura de barro que ganha vida própria. Que eu acho que é um dos primeiros autômatos ou algo pré-história da inteligência artificial. E uma das histórias do Golem é que quando ele vive, ele fala para o seu criador que agora Deus está morto. Muito antes de Nietzsche, né? Que Deus está morto. Porque agora o Deus é o cara que fez o Golem. É o cara que deu a vida ao Golem. Né? Ele vira um Deus ao dar vida ao algo inanimado. E aí, perplexo com aquela afirmação da sua criatura, ele vai e mata a criatura. Para que aquilo não se espalhe e acabe a crença em Deus. Então é isso. Ao dar vida ao trabalho morto, é como se nós nos criássemos como Deus também. Ou, pelo menos, uma grande vontade disso. Que está muito longe disso, na verdade, mas que reflete essa vontade de ser Deus, né? Que reflete essa vontade da criação, de dar vida a um ser inanimado. Bom, e quando eu trago nessa perspectiva de coisificação do ser humano, que poderia, um termo técnico melhor para a gente pensar, uma espécie de heteromação do ser humano, porque tendo em vista que é a autonomia, né, que passa a ser a autonomia da máquina, e a heteronomia do ser humano, que passa a ser uma das melhores características do ser humano, a obediência. Uma criança boa é uma criança obediente. A gente não quer uma criança desobediente. Funcionário bom é aquele funcionário que responde o que a gente quer. E cada vez mais a gente vai minando a possibilidade de criatividade e inovação em nome de seguir regras. Eu trabalhei no ensino médio, né, por algum tempo. Em alguns lugares, a ideia de heteromação é tão grande que o seu trabalho é ler o material didático, velho. Não pode fazer nada além daquilo. E está tudo feito ali para melhor auxiliar o aluno, para ele passar no Enem, ter uma nota boa, etc. E o trabalho do professor vira
esse indivíduo que vai reproduzir o que está ali. E eu estou dando um exemplo de uma área, né, que eu trabalhei como professor, mas se a gente for, isso está em todas as áreas, né? Em menor ou maior grau. Dificilmente a gente vai ter uma área onde a liberdade criativa vai sobressair e as pessoas vão poder fazer coisas, de fato, um trabalho no sentido de algo que se autorrealiza. Felizmente, eu acho que a nossa profissão é uma delas, né? Em alguma medida, permite esse tipo de coisa. Um trabalho que a gente se autorrealiza, que no trabalho não é sinônimo de obediência. E o trabalho é sinônimo de obediência não só nos trabalhos mais básicos, ou que não exigem escolaridade, ou nos trabalhos da classe trabalhadora. O capitalista também não tem liberdade, também não tem autonomia. Porque o capitalista está na mesma rede. Ele precisa valorizar valor, senão ele deixa de ser capitalista. Então, o papel dele ali é decifrar os desígnios do Deus mercado e cumprir as demandas desse Deus, do mercado. Na verdade, eu diria até mais, né? Porque o capitalista acaba que ele não é nem de fato uma pessoa, porque ele encarna o mercado. É como se ele fosse uma espécie de cavalo, de santo, né? De cavalo de santo, que baixa o santo ali, encarna, e ele responde ao que é o capitalismo. Ele tem que responder ao que é o capitalismo. Porque ele também está preso nessa jogada. Então não há liberdade nem para o trabalhador e nem para o capitalista. É claro que em termos práticos da vida, a vida do capitalista é muito melhor, né? Ele tem liberdade, sei lá, de passar férias onde ele quiser, de comer no restaurante que ele quiser, mas ele não pode deixar de ser aquele sujeito. Aí o que acontece? Nesse contexto, onde nós nos tornamos obedientes, onde ser efetivo, ser eficiente é sinônimo de ser obediente, obedecer, a máquina faz melhor que a gente. Obedecer, a máquina faz melhor que a gente. Então criamos todo um contexto onde trabalhar é sinônimo de obedecer, de seguir protocolos. Isso aqui é para dizer que está na minha hora de parar de falar. Trabalhar significa seguir protocolos, e seguir protocolos é exatamente o que a máquina faz. Por isso a ideia do desemprego é uma ideia que deve assustar de fato o que a gente está, essa nova revolução que a gente está passando. Porque sempre houve essa preocupação com o desemprego e as máquinas. Na primeira revolução industrial, havia os luditas que quebravam as máquinas. E aí houve a história de que ia ter muito desemprego, só que, ao mesmo tempo que automatizou a fábrica, algumas pessoas perderam o emprego, aumentou-se a produção e criou demanda em outros lugares, agora não tem mais isso. Porque essa revolução industrial ela é transversal. Dificilmente há uma área da sociedade que não vai ser automatizada, que não pode ser automatizada. Não é como na fábrica, você tinha a tecnologia da fábrica, mas você criava comércio, você criava transporte, você criava uma porrada de outras oportunidades de emprego. Agora, a automação está no mercado, quando você vai e tem um caixa automático, está na educação, com as faculdades EADs, está na Constituição Civil, está na advocacia, está na medicina. Na teoria, pelo menos, é possível criar algoritmos para seguir protocolos em quase todas as áreas. Isso não quer dizer, obviamente, que vai deixar de existir essas profissões, mas que vai diminuir muito o número de empregados, de funcionários. Porque se um programador teria que fazer um código sozinho e tinha uma equipe de 10 programadores, agora ele pede ao software que vai dar um código para ele, ainda que mal feito, mas em vez de 10, só precisa de um para corrigir aquele código. Só para ler e corrigir. Então, essa ideia do desemprego, infelizmente, que a gente está compreendendo, é diferente das outras revoluções industriais. É claro que não tem como a gente fazer um futurismo e saber aonde isso vai parar. Mas tem como a gente ver como isso já está no presente. Aonde já está. As greves de roteiristas de Hollywood é muito sobre isso. Que parece, né, que houve até uma negociação e houve um apaziguamento, mas não se enganem, é só um apaziguamento isso aí. É só um apaziguamento. Não acreditem que eles vão parar de deixar de usar IA para fazer, só que eles perceberam que é mais esperto fazer as coisas devagarzinho. Se você arruma o sapo na água fervendo, ele pula. Mas em vez de fazer uma demissão em massa, você vai ali reformulando, diminuindo carga horária, uma demissão aqui, a outra pular.
Porque o capital é esse sujeito automático que não para. Não para, né? Então, a não ser que haja, de fato, um projeto grande de sociedade para rever os caminhos da IA, dificilmente a gente vai ter uma espécie de pausa ou uma mudança por bondade das Big Techs sobre isso. E para concluir, já que eu estava falando do desemprego, e esse desemprego que não é antinatural no capitalismo, muito pelo contrário, para o capitalismo existir, é necessário que exista desemprego, mas a contradição do capitalismo é que ele quer cada vez mais produção ao menor custo, e ao menor custo quer dizer menos funcionários, menos empregados, só que você cria um problema social. Quem é que vai consumir essas mercadorias depois? Quem vai consumir essas mercadorias depois? Então, uma crise econômica com ligação com a atualização da inteligência artificial nos diversos âmbitos é algo que não é mais do futuro e que está sendo pensado de diversas formas de lidar com isso, que, mais uma vez, não se trata de pensar no futurismo, mas do que a gente está vendo, do que está acontecendo hoje. Basta a gente olhar em volta. A gente vai no mercado, a gente vê a automação, a gente vê a educação, a gente vê os carros autônomos já rodando nos Estados Unidos, né? Drone fazendo entrega. Já está rolando, né? Não é algo de se pensar no futuro. Bom, eu acho que eu passei um pouco, até, peço perdão aí, mas obrigado pela atenção de vocês, e é isso. Obrigada, professora Priscila, obrigada ao Christian, por duas belíssimas apresentações que certamente nos dão muito o que pensar. Para começar o nosso debate, eu gostaria de propor uma questão. Em primeiro lugar, para a professora Priscila. Eu gosto muito da área e da área de estética e acho que o desenvolvimento das IA agora ela impõe alguns desafios, não é, para pensar isso que sempre foi pensado de uma maneira e que agora é produzido completamente por uma máquina. Eu gostei muito do seu diagnóstico, né, do seu diagnóstico de que, em geral, as máquinas, assim como o ChatGPT, né, eles não fazem nada demais, né? As respostas são banais, os textos são banais, e com a palestra da professora Priscila, a gente percebeu que também as imagens são pobres, né? Então, a minha questão seria, justamente considerando o juízo de gosto, considerando que existe um certo padrão do gosto, não é? Eu lembro lá do David Hume, que nos ensaios ele vai dizer, bom, ninguém nasce com bom gosto, mas o gosto ele pode ser decantado, ele pode ser refinado, ele pode ser cultivado. Qual seria o seu diagnóstico daqui a algum tempo, se nós somos submetidos diuturnamente a imagens que são imagens ou pobres ou imagens feitas para chocar, né? Para chamar a nossa atenção, ou imagens que poderiam ser muito melhores do que efetivamente são. Para o Christian, continuando já uma linha que a gente tem conversado um pouco, eu perguntaria, né, diante justamente dessa multidão, o exército de trabalhadores que estão sendo diuturnamente precarizados, uberizados, é o termo que agora também já está ficando antiquado, falar em uberização, né? Alguns defensores da IA e das novas tecnologias dizem que, em um futuro próximo, apesar das centenas de milhares de demissões que assistimos todos os dias, vão surgir novos empregos, porque vai precisar daquele cara que vai justamente medir, comedir, regular, e vão surgir novos empregos, né? Você é otimista a esse nível, né? Quer dizer, com o desenvolvimento da tecnologia, nós vamos, sim, inicialmente o impacto vários empregos deixarão de existir, né? Tal como nós conhecemos. Mas alguns dizem, mas surgirão outros. A minha pergunta seria, surgirão mesmo? E o salário desses novos agentes que surgirão será compatível com um mínimo existencial digno?
o lance dos novos empregos, né? Curioso é que criam-se novos empregos na mesma medida em que esses mesmos empregos novos deixam de existir. Houve um boom recentemente, com o avanço das redes sociais, de profissões ligadas a essa coisa de marketing digital, etc. Que são profissões que foram já automatizadas pelo ChatGPT. Então, você, uma pessoa que, né, administrava, sei lá, uma página no Instagram ou do YouTube, ou coisa que valha, que tinha muito um savoir-faire, né, um know-how de como lidar com o algoritmo, agora você pega o ChatGPT e fala: eu quero um SEO, né, que é o termo que é usado para você lidar com o algoritmo. Eu quero um SEO que explique tal coisa, explorando tais gatilhos para vender tal coisa. Acabou, está pronto. Né? Isso é uma coisa recente, né? Um trabalho que surgiu agora com as redes sociais e que a própria tecnologia já tornou obsoleto. Assim, né? Então, assim, vão surgir novos e vão deixar de surgir muitos também. Porque é isso. Dificilmente vão surgir trabalhos que não sejam automatizáveis. O que eu estou vendo na contemporaneidade é dois tipos de transformações. Um aqui é um trabalho muito precário e subvalorizado, que é um trabalho de justamente pagiar os algoritmos, que vocês acompanharam. Mas o caso do ChatGPT, todos os algoritmos que estão ligados na internet, na web, todos eles sofrem com vieses muito grandes preconceituosos, pelo meio que eles estão inseridos, por outros motivos, que não cabe agora explicar. Então, você tem que ter um trabalho humano para corrigir esses vieses. Só que as empresas se importam muito pouco com isso. A OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, emprega nigerianos a tipo $2 a hora de trabalho e condições de trabalho insalubres. Então, a gente vai ter cada vez mais esses trabalhos de fazer o que a máquina não faz. E esse não é nem o pior, O pior é tipo o que a Amazon faz, que chama turco mecânico. Turco mecânico é uma espécie de autômato fake que havia no século XVIII, que era uma máquina que dizia que era capaz de jogar xadrez, mas não sabia. Ficava uma pessoa ali embaixo, um jogador de xadrez de verdade, que operava a máquina escondido. Então, turco mecânico ficou esse nome da tecnologia para algo que parece que é um trabalho automático, né? Mas não é um trabalho humano. E a Amazon, muito cara de pau, e achei até interessante, criou um site turco mecânico. Vocês podem se cadastrar para fazer trabalhos que a IA não pode fazer. Mas vocês vão trabalhar para a IA. Olha que interessante, né? Vocês vão marcar caixinhas que dizer que não é robô. Vocês vão ler o parágrafo de um texto e dizer se o texto é uma comédia, se não é, porque a IA não consegue fazer isso. E, obviamente, ganhando, né, centavos, né, se muito. Então, vai ter muito desse tipo de trabalho para trabalhar para a máquina. E o outro lado, do outro lado da programação mais profunda, da criação, aí sim, né, das redes neuronais, do aprendizado profundo, de profissionais muito escolarizados, que esses vão estar, né, numa classe diferente de trabalho. Mas, de resto, os trabalhos que eu vejo que estão sendo criados são os trabalhos muito precarizados, cada vez mais precarizados. E, assim, eu não consigo... É curioso que eu leio também isso, né? De que vão surgir novos trabalhos. Mas você procura ler e ninguém diz quais são os novos trabalhos. Mas tá bom, vão surgir. Mas quais são? Deixa eu ler para ver se eu consigo entender. Né? Há uma ideia que foi documentada lá pela Dora Kaufman no livro Desmistificando a IA, que ela fala que vai ter muito lance da valorização do trabalho relativo ao cuidado humano. Tá bom, eu acho que isso faz um certo sentido. Por mais que um diagnóstico possa ser automatizável, o cuidado humano não. O cuidado humano é mais difícil. Então, eu acho que sim, talvez tenha algo que ver com isso, com a ideia de educação básica, ou com enfermeiros e técnicos de enfermagem, pessoas com mais cuidado humano, mas que é uma parcela ínfima também, né? Não é onde a grande parte da população, enfim. Então, eu acho isso. Eu acho que dificilmente... Então, eu sou meio pessimista, perguntou se era otimista ou pessimista, né? Eu tendo a ser meio pessimista, a não ser que a gente encontre uma outra forma de lidar com essa tecnologia. Né? Porque a ideia não é que pare de ter tecnologia, não é que pare de ter IA.
mas é o que aquele filósofo estadunidense Andrew Finberg chama de meta-escolha. É de fazer uma escolha enquanto sociedade para saber o que a gente quer dessa tecnologia. Porque não tem escolha. O que há é um avanço irracional do capital, né, que é automático e irracional, e não tem escolha, não tem controle da sociedade civil sobre isso. Então, acho que seria por aí. Deixa eu só responder aqui rapidinho também, assim, que pegando um pouco o gancho aqui, do otimismo ou pessimismo, assim, eu acho que sobre essa questão das imagens, do padrão do gosto, a gente pode ter duas respostas que eu acho que são complementares. Você estava falando, eu lembrei que eu tinha pensado em trazer isso, assim, que é a questão do Adorno, de que existe uma profunda regressão da audição, por exemplo, ele fala da música popular, tá? E o Benjamin é uma aposta de que exatamente nesses meios técnicos e exatamente porque eles são assim, eu posso encontrar um outro caminho. E aí ele vai para o lado do cinema, dessa questão ao invés de falar que há uma pobreza na narrativa do rádio, ele acha que essa narrativa pobre do rádio pode ser reaproveitada. Então você pode ter esses dois momentos. E eu acho muito interessante porque quando eles debatiam, né, o Adorno e o Benjamin e tal, o Benjamin diz, olha, não é assim eu ou você, nós formamos um par dialético, né? Assim, você mostrando essa regressão, né, dessas imagens, e quando fala regressão, assim, parece que é uma coisa meio elitista, mas ela é regressão, inclusive, no sentido da construção da própria imagem. Ela tem menos detalhes, ela tem menos nuances, ela tem menos... A paleta de cor ela é resumida, isso assim, é perceptível, para quem é meio velho, que nem eu, do cinema para a televisão, da televisão para a imagem do, sei lá, digital, é muito perceptível, né? Um resumo das sombras, né, tal. Mas essa imagem pobre, existem vários autores que estão, enfim, pessoal da arte, mas que estuda isso. Não é assim também, as imagens são pobres, então a gente tem que enriquecê-las. Pode ser que o nosso regime de visibilidade seja esse. E que essas imagens pobres façam sentido para nós. E aí, assim, os artistas trabalham muito com isso, né? Enfim, você vai ver, às vezes, algumas exposições, falando, mas que um negócio assim, que parece, entre aspas, mal feito, né? Nos anos 90 era muito comum aquelas foto away, né? Assim, foto do que é isso? Eram fotos que pareciam aquelas fotos que você faz no batizado, meio bêbado, tudo meio correndo. Era isso, não é a foto posada, é o contrário disso, né? É essa foto banal. Então, isso passa a formar um regime visual, né? Então, agora, ao mesmo tempo, tem esses dois lados, né? Tem a questão da indústria cultural, que eu acho que é fortíssima, né? Assim, e você falar que é surpreendente, alguma coisa que não necessariamente é surpreendente, nem tecnicamente. A tecnologia empregada pode ser, mas o resultado não. Assim, se vocês... Fazendo um exemplo bem bobo, assim, inclusive pegando uma coisa que o Christian falou, que é da minha vida, né? Eu estudei artes antes de fazer filosofia. E todo mundo, na época, o chanzo, o elemento mágico, era fazer desenho animado por computador. E na época, não era nem o Windows, era um troço assim, era verde a tela, né? E aí era um algoritmo, era um troço assim de outro planeta. Eu sou tosca para essas coisas aí, enfim. Nossa, desculpa esse que gravou. E aí, assim, eu lembro que eu fiquei estudando essas coisas, tal, e quando eu terminei o curso, entrou o Windows. Eu entrei em pânico, porque tudo que eu achava que sabia, que já era tudo meio ruim, eu não sabia mais, assim, né? Então, aquilo... sabe, você nem tinha construído... E o que eu sei hoje de desenho animado? Aquilo que eu aprendi no papel, né? Que um papel põe em cima do outro, tal. Né? Assim, que vai copiando. Ou seja, o desenho animado em papel, aqui 24 quadros, que demorava 500 anos para fazer, tudo indústria cultural, tá? Mas ele tem mais nuances. Ele tinha mais nuances do que aquilo que eu estava aprendendo a fazer no computador. E ele tem outra coisa, não é? Não são, né? Agora você faz tudo por computador. Faz e não faz, né? Tem um pouco isso. Agora, também não sei se a questão é só ser nostálgico, né? Nesse sentido do gosto, porque... E pode ser também, a gente pode... Se achava, né, que os pintores iam acabar por causa da fotografia. Não acabaram, mas eles viraram outra coisa, com certeza, né? Não é... Eles têm outro lugar, têm muito menos emprego, né? Os artistas reclamam muito, né, deles. Tem meus amigos que estudaram artes, que hoje em dia trabalham com arte digital. E eles têm... É um perigo, né? Que você falou, né? Um saber que você demorou anos para construir, pode simplesmente ninguém precisar mais de você, né? Construir um site, fazer uma imagem e tal. É uma questão aí.
Obrigado. São dois comentários rápidos. Primeiramente, eu acho que tem que separar o estatuto digital da imagem, que não representa nada, que existia efetivamente antes da inteligência artificial chegar. E o que traz a inteligência artificial é o aspecto generativo. E sobre esse aspecto que você respondeu, o Amazon Tour, o próprio Jeff Bezos de Amazon diz que a inteligência artificial dele é uma inteligência artificial artificial. Quer dizer que ele é profundamente humano. E enquanto esse aspecto mal pago, você poderia perfeitamente subverter o argumento, dizendo que porque o trabalho é muito mal pago, é um argumento a favor de decorrelar, fazer uma decorrelação entre trabalho e renda. Porque é um argumento utilizado por muitos grupos progressistas para dizer o que a gente merece é receber uma renda enquanto cidadão, independentemente do nosso trabalho. Visto que o trabalho tem esse incentivo muito pobre, a gente tem que receber fora do salário. Pode ser um argumento que você utiliza contra essa relação imediata e ingênua que a gente faz entre os dois. E tem muitas pessoas que falam de uma renda mínima que seja diferenciado do salário. Aí você trabalha só se for interessante para você. Como não é no caso, não faz. Porque, obviamente, vale dentro de um certo território, e o fenômeno sendo transnacional é difícil. Mas só isso, obrigado. Primeiro, a Priscila falou... A Priscila falou sobre as questões do estatuto ou do regime estético, né? E aí eu fiquei pensando, né? Porque no final ela fala que esses processos tecnológicos que não foram feitos para a produção de arte, né? Eles, na verdade, não produzem arte. Eles não são capazes de produzir arte, porque a arte é aquilo que move alguma coisa da reflexão, né? É um médium de reflexão, como diriam os românticos. E aí me vem muito a complementaridade do que a Cília falou no início, né? Sobre a proposta do Daci de educação como semente. E aí me lembrou muito desse movimento que o Daci fala do empobrecimento da experiência. Ele não fala com esses termos, mas ele fala que esse empobrecimento, né, da educação, ela não é à toa, né, ela é muito mais um projeto, né? Então, acho que as falas foram muito conectadas. Assim, a Cecília começou falando do Daci, do projeto enfim, da UNB, né? Daí a Priscila falou sobre a questão da percepção, que também é algo que faz a gente pensar essa relação com com uma certa produção crítica, né? Que não é mais possível quando a gente pensa numa inteligência artificial. E aí depois vem a fala do Christian, né? Que fala sobre uma outra dimensão que a gente não pode esquecer, que é a partir de um processo que é empobrecimento da nossa experiência enquanto sociedade, da nossa capacidade crítica, né? O que fundamenta tudo isso, que é essa relação da exploração do trabalho pelo capital. E aí fica muito latente algo que a gente também chegou na conclusão na mesa de ontem, falando sobre Daci, que é pessimismo ou otimismo. Né? Então, acho que o que surge das falas que eu venho vendo é muito isso, assim, né? O que é essa coisa? Será que é possível ser otimista diante do empobrecimento, né? Será que esse autômato da história, né, que é o capitalismo, vai continuar jogando um jogo sozinho, né? Ou será que, como queria o Benjamin, né? Claro que o Benjamin nem sonhava com a inteligência artificial. Será que, como queria o Benjamin, o materialista histórico dialético tem uma tarefa, e essa tarefa ela é atemporal. Ela é fazer surgir no aqui e agora essa possibilidade mesma de, através das ruínas, construir alguma coisa para reflexão. E aí eu fico mesmo querendo que vocês falem um pouco sobre esse movimento, inclusive esse sim. Eu acho muito interessante que, assim, quando falo de IA, eu não penso mais, assim, em ser otimista ou pessimista, né? Isso é uma coisa que está acontecendo e eu acho que é muito legal na filosofia que a inteligência artificial, além do otimismo e pessimismo,
ela permite a gente pensar outras perspectivas, na verdade, né? Por exemplo, a Priscila trouxe a pintura que foi feita pela inteligência artificial. Sim, não é impressionante, realmente. A gente olha assim, tchum. Mas é legal pensar que é uma pintura de outra ordem, né? Não é uma ordem humana, não é uma ordem que seguiu... Enfim, a gente sabe dos viés da inteligência artificial, de quem fez, do artista dono da inteligência artificial, mas não é da mesma forma que a gente faz, né? Uma arte. Isso eu acho legal pensar isso de outras perspectivas, outras visões. Por exemplo, a gente estava pensando na questão do golem, a partir de golems, né? Então, a partir de golems, quimeras, animais, até. Acho legal essa renovação, assim, parece, né? E a minha pergunta vai um pouco mais, talvez, direcionada para o Christian, mas acho que é importante, enfim, todas as reflexões perpassarem, que quando a gente fala sobre o significado de avanço no sistema capitalista, né, a gente fala também sobre, consequentemente, sobre o acirramento das relações, né, que a gente sabe que quanto mais o sistema avança, as desigualdades ficam cada vez mais evidentes, né, enfim, é algo cíclico dentro do sistema, enfim, a gente, quando estuda Marx, consegue se debruçar sobre isso. E com o avanço do sistema neoliberal, a gente tem esses empregos, essas modalidades que são cada vez mais precarizadas. Por exemplo, da Uber, do iFood, 99, enfim, que teve esses escândalos recentes. Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão crítica ao que é a tecnologia, que tem mais a ver com o debate da aplicação, não necessariamente com a tecnologia em si, se a gente pensar, tirando esse véu político que ela tem, né, é intrínseco, não está desassociado, mas enfim, é porque a gente viu em alguns processos no Brasil, a exemplo até mesmo de 2013, fim das greves que a gente teve sindicalistas em 2015, ocupação de escola, tudo isso a gente também teve o papel das redes sociais. E as redes sociais são instrumentos dessas big techs que, inclusive, financiam a inteligência artificial. E aí a minha pergunta vai no sentido de que, se a gente, com os movimentos sociais, enfim... Porque é isso, né? O neoliberalismo quer tirar a nossa noção de classe, quer que a gente não se compreenda nem para que a gente possa se organizar. E aí a minha pergunta vai no sentido de... A gente consegue, talvez, pensar, projetar, enfim, é o exemplo das redes sociais, que a gente consegue deturpar o sentido dela para se organizar, porque, enfim, só para contextualizar, muitos desses chamados de mobilização foram feitos também através das redes. Né, próprio exemplo dessas mobilizações. E a minha pergunta é se a inteligência artificial também ela pode cumprir esse papel em algum momento de organização da classe trabalhadora, se ela pode conseguir nos auxiliar nesses processos de mobilização, enfim, de pensar mesmo a transformação da realidade vigente. É isso. Bom, vou começar de trás para frente. A colega ali, ela falou sobre desigualdade. Eu queria falar sobre isso também, mas o espaço aproveita então para poder falar a relação entre desigualdade e IA, que na verdade é a relação entre desigualdade e tecnologia. A IA é só mais um passo no avanço tecnológico que oferece novas ferramentas para um processo que é tão antigo quanto o capitalismo. Quando Marx fala que o capitalismo tende a ser um sistema monopolista, ele está dizendo, olha, com o avanço da tecnologia, quem tem mais tecnologia vai ter mais dinheiro, e vai ter mais dinheiro para reinvestir em tecnologia, e vai poder crescer. Isso faz uma bola de neve e vai tender a monopólio. Marx fala do século XIX. A Helene, quando no texto Imperialismo faz superior do capitalismo, ele já tem mais anos, né, de vida. Ó, ele vê Marx, olha, o que Marx falou está acontecendo. A ideia de monopólio em relação com tecnologia está acontecendo. Porque é isso, né? Quando fala que o capital é o sujeito automático, é porque a gente tem que produzir, senão o nosso concorrente produz. A gente não pode parar de deixar de usar IA, porque o nosso concorrente vai usar. Então nós vamos usar. A gente não pode deixar de explorar o trabalhador, porque o concorrente não vai deixar de explorar. Né? Então é por isso que eu digo que o capitalista é um cavalo de santo. Não é porque ele quer fazer aquilo. Então o comunista não é um moralista, não é um debate moral, mas é algo que desvela uma estrutura. Aí Marx fala isso, Lenin fala isso. Na década de 30, o Congresso estadunidense faz um comitê de economistas para estudar a tendência de monopólio do capitalismo. E eles concluem que naquele jeito que estava os Estados Unidos, em pouco tempo, poucas empresas iam dominar toda a economia. Em 1933,
Ou seja, não é novidade para ninguém. E não é nenhum comunista, quer dizer, os comunistas falaram. Mas o Congresso estadunidense também chegou na mesma conclusão. Isso é relatado por Marcuse lá no texto Tecnologia, Guerra e Fascismo. Ou seja, não é uma novidade isso. Na década de 70, Mandel, um outro marxista, ele também vai analisar os monopólios e falar, bicho, não tem como isso aqui não ter um monopólio absurdo. Então, a galera estava avisando isso. Então, quando a gente vê a Amazon quebrando todas as empresas em volta, só se surpreendeu que não estava ligado em nada que estava acontecendo na história da humanidade. Porque não era novidade para ninguém que isso ia acontecer. Então, quando vê aquelas fábricas lá com robôs, já viram as fotos da fábrica da Amazon? Tem fábrica da Amazon que é só robô. Só robô fazendo as coisas. É claro que tem muito trabalho humano ali fazendo outras coisas. Mas naquele ali só tem robô, é tudo automatizado. Isso permite com que ela ganhe mais dinheiro, invista mais, etc. A Uber é uma empresa que nem dá lucro. Que é só investimento em cima de investimento, em cima da crença que aquilo vai dar um lucro maior, criando essa ideia de monopólio da desigualdade. Então a desigualdade tem essa relação com a IA, com a tecnologia, e mais uma vez, não quer dizer que não tem que ter tecnologia, não tem que dizer que não tem que ter redes sociais. As redes sociais, elas cumprem um papel de auxílio à extrema-direita, porque os algoritmos dela privilegiam o medo, o ódio, a criação de inimigos, coisas que a extrema-direita vai explorar muito bem. Então, por isso que a extrema-direita cresce nas redes sociais. E dificilmente um conteúdo que não tenha isso vai ter o mesmo alcance. Então, é uma guerra das redes sociais, é uma guerra de despartido. Isso não quer dizer que não tem que se aproveitar. Isso não quer dizer que não tem que estar lá, tem que estar. Tem que fazer, tem que apresentar coisas. Agora tem que saber também que isso é desigual. É uma guerra desigual. Mas, enfim, eu acho que não tem outra coisa que não participar, embora desigual. Que eu já aproveito outro ponto que alguém trouxe sobre pessimismo, que é isso, né? É pessimista? Mas tem que fazer. É a frase clichê do Gramsci, né? Que é o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É olhar para essa realidade, por mais cruel e desértica que ela seja, e falar, tá bom, mas não tem nada que a gente possa fazer, a não ser fazer. É o filme do primeiro Rock, né? Ele sabe que ele vai apanhar, sabe que ele vai perder a luta, mas não interessa. Ele tem que lutar. Na última página, eu acho que é de Diário de Civilização, Marcuse cita Benjamin para falar algo muito parecido. Quando ele fala que é em nome dos desesperançados que nos é dada a esperança. Então, é uma ideia de entender a esperança, talvez numa perspectiva um tanto quanto nietzschiana, né? De que abandonar a esperança é assumir o pessimismo, mas não para cair no niilismo passivo, mas para ir para cima, né? Ou seja, é o que a gente tem para fazer. Embora a gente conclua que é difícil, é o que a gente tem para fazer. E para concluir, o que Lacan trouxe sobre renda mínima universal, ele não está nem aqui, mas é um tema muito, muito importante, que é assim, né? De fato, a gente vai ter pouco trabalho, então uma proposta discutida no mundo todo é que as pessoas devam ter uma renda mínima universal, uma espécie de Bolsa Família, mas para todas as pessoas, para que elas possam viver com essa renda mínima universal. No Brasil, quem defende muito isso é o Suplicy, conhecido também como o pai do Supla, para algumas pessoas. É um dos autores, né, dessa proposta, e é uma proposta muito interessante. Mas, mais uma vez, o meu pessimismo fala mais alto, porque, muito curiosamente, há poucas semanas atrás, veio um capitalista falar em algum canal de comunicação, dizendo que o home office e a pandemia deixou os trabalhadores mal acostumados. Que eles estavam muito mal acostumados a trabalhar menos e que não pode ser assim. Então a gente tem que pensar que o trabalho no capitalismo, ele é disciplina do trabalhador. Então a ideia de você ter uma renda mínima universal para o sujeito não trabalhar é o pânico do capitalista. Isso está muito bem desenvolvido no livro do Pierre Dardot e Christian Laval, A Nova Razão do Mundo. Trabalho, antes de tudo, a forma de disciplinar o trabalhador. Então, muito dificilmente vai ser permitido que o trabalhador viva com uma renda mínima, que ele possa viver sem trabalhar, sem estar naquele instrumento de disciplina que é o trabalho, que é a escola, enfim. Esse tipo de coisa que Foucault trouxe, né? E que é desenvolvido por Dardot e Laval. Bom, é isso. Sei muito bem como responder, mas acho que eu vou pegar a pergunta dele, dela, e um pouco do que o Lacan falou também, dessa questão que eu acho que
quando a gente fala da imagem, assim, enfim, que é uma coisa estranha, assim, eu não estou falando de como ela foi formada, mas assim, o que está nela, na forma, isso não significa que a técnica não esteja lá, né? Então, a técnica ela é imbricada. E o uso da técnica, ele, por exemplo, eu quis mostrar, não deu para falar muito daquelas imagens mais que são dos fotógrafos que eram contemporâneos ao Walter Benjamin, Manei, Mulholland Nagy, eles usam a técnica, a revelia da própria técnica. A técnica foi feita para a técnica da fotografia, né? Para fazer imagens que parecem reais. E o que eles fazem? Eles fazem imagens que desnudam a construção desse real, porque aquilo é um papel fotográfico que recebe luz e é queimado, é isso. Então, eles usam a técnica um pouco e criam uma imagem que a técnica é imanente à própria imagem. E nessa questão, assim, que eu acho que é legal que a Gardner trouxe, é que você pode usar também a técnica revelia dela, entende? Tanto na construção da imagem, quanto nos usos que essa técnica tem, que é um pouco a grande polêmica, sei que a gente só fala da mesma coisa, mas, né, do Benjamin com Adorno. O Benjamin acha que o cinema pode ser emancipatório, embora ele saiba que é uma grande empresa, que é capitalista, que enfim, que é um negócio que não foi feito para ser arte, que foi feito para, enfim, para rodar dinheiro, que está cheio de estereótipo. Não é que ele não sabe disso, não é ingênuo. Mas ele diz assim, olha, mas tem um negócio lá que pode ser deslocado, sabe? Que pode ser usado, tipo, como se você usasse a máquina contra a própria máquina. Eu queria trazer também, mas não dá tempo. Enfim, não é muito uma coisa que eu estudo a técnica, mas a técnica, não a tecnologia contemporânea, tá? Enfim, técnica, fotografia, foi uma coisa mais antiga, mas tem o Wilhelm Flusser, que tem um texto sobre isso, né? Que vai falar exatamente disso. A máquina de fotografia e qualquer outra máquina, você não sabe muito bem como ela funciona, e você diz o algoritmo, por exemplo, para mim, que sou bem tosqueira nessas coisas, você fala, o algoritmo, eu tenho uma breve imagem, eu imagino um troço, um bichinho, uma linhinha verde correndo, sei lá, né? Eu sou imagética também. Você não sabe muito bem como aquilo funciona, né? E você não sabe muito bem como a caixa da fotografia funciona. Hoje em dia a gente sabe, mas a gente não sabia como funciona a televisão. É um negócio que você liga lá e sai uns rainhos e sai uma imagem, não sei, né? E então fica um pouco essa coisa, existe um limite seu. E exatamente essa tomada da técnica que vai aparecer na imagem, que desconstrói a própria imagem e a técnica, é tomar a máquina no contrapé, aquilo que ela não foi feita. Os artistas fazem muito isso, né? Os artistas da videoarte pegavam a televisão e faziam da televisão um troço que não era televisão, né? Enfim, os artistas da fotografia fizeram isso com a fotografia. Os artistas da IA estão fazendo isso. Esses que eu mostrei, eu não estou criticando, não. Eles estão... É irônico aquele quadro do Benjamin. Enfim, é irônico. Podemos fazer toda a crítica de arte, mas é claro que eles estão fazendo uma ironia. Eles estão mostrando, olha aqui, criei uma genealogia de uma pessoa que não existe, olha que legal. Mas e aí eles mostram, quando vocês pegarem lá, eles mostram como que eles construíram. Pegou um banco de dados de um monte de imagem de autorretrato e saiu isso aqui, esse cocô. Enfim, mas assim, sabe, é um jogo. E aí põe o algoritmo assim, não, tem toda uma ironia, né? Por trás. Então, é um pouco eu acho que é um pouco isso que a gente faz, né? Agora, se a gente vai ser otimista ou pessimista, é um pouco isso, né? Assim, não sei. Porque isso também pode virar, que eu acho que é um pouco o que as artes fazem às vezes, uma coisa meio de salão também, né? Olha como eu sou irônico, estou ironizando aí, mas eu só que estava lendo não sei quanto, está valorizando e paraná, né, tal, enfim, então fica também aquele jogo assim no vazio, né? As redes sociais são isso também, né? Você pode usar a revelia, assim, porque qual foi a utilidade, por que elas foram pensadas, né? Então e para isso eu acho que é um pouco o que o Christian falou, que eu até notei aqui, não é um debate moral, né? Que não é um debate moral assim, qual imagem que é boa, qual que é ruim, se a rede é boa ou ruim, se a imagem manual é mais humana, se a gente está perdendo a humanidade, esse debate da essência, do que é a arte essencialmente. Por isso que eu tinha pensado assim, sem nostalgia, né? Assim, por mais que, claro, eu olho essas imagens daí, eu acho horrível, mas o que interessa? A gente tem que pensar exatamente isso, como isso foi pensado, e vamos lá encontrar um elemento, se existe algum elemento emancipatório, algum lampejo, alguma brecha, é aí que a gente vai ter que atuar. Mas enfim, não sei se... o que eu acho, às vezes, também, fazendo um certo pessimismo, é que essas brechas também, às vezes, elas são criadas para nós, a gente entra e depois elas voltam a ser
parte do mesmo sistema, né? Assim, então, né, você entra na brecha, vamos por aqui. Aí você vai ver o cinema se transforma em indústria cultural, a arte se transforma em salão e aí vai. Mas isso é o jogo, né? Enfim, mas acho que é isso. Gente, gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que o debate foi bastante interessante. Convido vocês a continuarem, permanecerem conosco, porque nós teremos, em alguns minutos, uma nova mesa formada pelo professor Ilan, Philippe Lacour, professor Marcos Aurélio, e vamos continuar este debate, portanto, ele não acabou. Portanto, para responder Maria Clara e Gardênia, sim, não é? É possível fazer diferente? Por enquanto tá difícil, mas né, vamos tentar. Então, fiquem conosco, agradeço pela escuta, pela presença, pela atenção e até logo mais. Muito obrigada.